Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo da série de retrospectivas, relembrando famosos por ano de falecimento, chegando ao ano de 1957. E eu sempre digo que quanto mais a gente se afasta dos dias atuais, mais as histórias ficam interessantes, porque são grandes personalidades, a gente não sabia mais das suas histórias, da sua vida. Acompanhe conosco. E para você que assistiu o ano de 1958, deixou seu alô, a sua cidade, que é a dica para você receber o alô. No finalzinho do vídeo tem um super alô para você. Vamos começar com o compositor e cantor Alfredo Português. Alfredo Lourenço, nascido em Lisboa, Portugal, em 1885 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de setembro de 1957. Ele se mudou para o Brasil, contratado pela Marinha Mercante, indo morar no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. Em 1936, adotou Nelson Sargento, dos maiores sambistas da história do Brasil, na época com 12 anos como afilhado, e juntos frequentavam a extinta Escola de Samba Unidos da Mangueira, para a qual começou a compor em parceria com Mossoró. Em 1947 foi convidado por Carlos Cachaça, um dos maiores compositores do Brasil, para integrar a ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira. O Sargento compôs sambas de enredo para a escola. Ficou conhecido como um dos maiores cantores e compositores da época do samba, dos sambas enredo. Ele faleceu em 10 de setembro de 1957, aos 72 anos de idade. Vamos falar agora do lendário ator de Hollywood, Humphrey Bogart. Nascido em Nova York em 25 de dezembro de 1899 e faleceu em Los Angeles, na Califórnia, em 14 de janeiro de 1957. Ator do cinema e do teatro, eleito pelo American Film Institute como a maior estrela masculina do cinema norte-americano de todos os tempos. Conhecido pelo público como Harry Bug ou Bogey, preferia ser chamado de Bogey. Considerado um dos grandes mitos do cinema e ganhou o Oscar de melhor ator em 1951 pelo seu papel em The African Queen. Mas com certeza a sua maior lembrança é no Casablanca, esse clássico do cinema. Bogart faleceu vitimado por um câncer no esôfago. Fez uma cirurgia para retirar o esôfago e infelizmente perdeu a voz. E o câncer continuou tendo metástases se espalhando pelo corpo, o que o levou a falecer no dia 14 de janeiro de 1957. E foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park em Glendale, na Califórnia. Vamos falar também um dos maiores humoristas da história do cinema, que foi Oliver Hart, que ao lado de Stan Laurel formaram a dupla mais conhecida do mundo, Gordo e o Magro. Oliver Hart, nascido no Harlem, Geórgia, Estados Unidos, em 18 de janeiro de 1892 e faleceu em Los Angeles, na Califórnia, em 7 de agosto de 1957. Considerado uma das mais populares duplas da história do cinema mundial. E eles começaram na época do cinema mudo, em 1927 até o ano de 1955, quando problemas de saúde afetaram drasticamente sua vida. Fizeram realmente muito sucesso a dupla Oliver Hart e Stan Laurel. Em maio de 1954, Hart teve um leve infarto do miocárdio, passando a cuidar melhor da saúde pela primeira vez na sua vida. Ele perdeu mais de 68 quilos em poucos meses, o que mudou completamente sua aparência. Cartas escritas por Laurel referem-se a Hart com câncer terminal, e especulou-se que esse seria o real motivo da sua perda de peso. Hart teve um grave derrame em 14 de setembro de 1956 e deixou confinado à cama, incapaz de falar por vários meses. Ele permaneceu em casa aos cuidados de sua esposa, Lucille, e após mais 2 derrames, no início de agosto de 1957, ele entrou em coma e faleceu de trombose venosa cerebral, em 7 de agosto de 1957, aos 65 anos. Depois de ser cremado, suas cinzas foram sepultadas no Jardim Maçônico Cemitério Valhalla Memorial Park, em North Hollywood. Extremamente abatido e inconformado com a morte do melhor amigo, Laurel não teve mais estrutura emocional para comparecer ao seu funeral, dizendo que Baby, Oliver Hart, compreenderia. Stan nunca mais atuou em nenhum filme ou mesmo na televisão após a morte do seu parceiro Oliver. Dizia que não suportava entrar num set de filmagem sabendo que nunca mais veria o seu parceiro de mais de 3 décadas. Uma amizade incrível entre Oliver Hart e Stan Laurel. Atuaram em mais de 106 filmes. Grande perda realmente para o humor, o eterno gordo da dupla Gordo e o Magro, Oliver Hart.
e faleceu aos 65 anos de idade. Vamos falar agora de Wallace Howe, que também atuou em filmes ao lado de Stanley Well e Oliver Hart, também faleceu esse mesmo ano. Nascido em 4 de março de 1878, faleceu em 23 de novembro de 1957. Foi um ator do cinema norte-americano. Ele apareceu em 104 filmes entre os anos de 1918 e 1936. Ele faleceu em 23 de novembro de 1957 em Los Angeles, Califórnia, aos 79 anos de idade. Pedro Infante. José Pedro Infante Cruz, nascido em 18 de novembro de 1917, em Sinaloa, no México, e faleceu em 15 de abril de 1957, em Mérida, Yucatán, no México. Mais conhecido como Pedro Infante, é talvez o mais famoso ator e cantor dos chamados Anos Dourados do cinema mexicano. O ídolo do povo mexicano, com o conjunto Os Três Galos Mexicanos, Jorge Negrete e Javier Solis. Ele faleceu em um desastre aéreo durante um voo que ele mesmo pilotava a caminho da cidade do México. Ele tinha apenas 39 anos e estava no auge da sua carreira. Grande perda para a música mexicana. José Linhares. Raramente eu faço homenagens a políticos, mas sempre quando tem um político aqui do meu estado, ou seja, um presidente da república, eu sempre gosto de registrar. E ele foi o primeiro cearense, meu conterrâneo, presidente do Brasil. José Linhares, nascido em Guaramiranga, no interior do Ceará, a 105 quilômetros de Fortaleza, em 28 de janeiro de 1886, faleceu no Rio de Janeiro em 26 de janeiro de 1957. Um magistrado brasileiro e presidente da república durante 3 meses e 5 dias, de 29 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946. Ele se tornou o único a ter presidido tanto o STF quanto a República. Ele faleceu no dia 26 de janeiro de 1957 em Botafogo, no Rio de Janeiro, vítima de um infarto do miocárdio, tendo sido sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Charles King, ator de filmes de faroeste como Mississippi, que ficou bastante conhecido, The Hurricane Express, também outro clássico. Ele nascido em Hillsborough, Texas, em 21 de fevereiro de 1895 e faleceu em Hollywood, Califórnia, em 7 de maio de 1957. Ele atuou em 400 filmes, olha que recorde, entre 1915 e 1953. Faleceu aos 62 anos de idade. Judy Tyler, atriz também, que atuou ao lado do grande Elvis Presley, faleceu prematuramente. Nascida em Milwaukee, nos Estados Unidos, em 9 de outubro de 1932 e faleceu em Rock River em 3 de julho de 1957. Ela, depois de completar as filmagens do filme com Presley, ela e seu segundo marido, Greg Lafayette, tiraram férias. Durante a condução através dessa viagem, eles se envolveram em um acidente automobilístico na rodovia Rota 30, no norte de Rock River, que tirou a vida de ambos. Ela tinha apenas 24 anos e estava no auge da carreira. Vamos falar da vedete e atriz Záquia Jorge, nascida em Silva Jardim, interior do Rio de Janeiro, em 6 de janeiro de 1924 e faleceu na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 22 de abril de 1957. Ela foi uma vedete e atriz do teatro de revista brasileiro. Ela era conhecida como Estrela de Madureira e ela foi homenageada pelo Império Serrano com o enredo Záquia Jorge, a vedete do subúrbio, Estrela de Madureira, cujo samba-enredo, vencedor do concurso interno da escola, foi composto por Alvarez. Ela atuou ao lado de Dercy Gonçalves, participou de Caídos do Céu, Fantasmas por Acaso, e seu último trabalho foi A Baronesa Transviada, de 1957. Ela faleceu no dia 22 de abril de 1957, com apenas 33 anos de idade. Ela infelizmente faleceu afogada, parte da praia da Barra da Tijuca, causando uma grande comoção popular. O falecimento dela, que estava no auge da carreira, aos 33 anos de idade. Vamos relembrar do piloto Eugênio Castellotti, nascido em 10 de outubro de 1930, em Lodi, na Itália, e faleceu em 14 de março de 1957, em Modena, na Itália. Na corrida da Bélgica de 1955, ele conseguiu uma pole position e se tornou o mais jovem piloto da história a conseguir o feito. Faleceu em um teste privado pilotando uma Ferrari em Modena, na Itália, quando seu carro perdeu uma das rodas e ficou sem controle. Ele tinha apenas 26 anos de idade. Herbert Mackay Fraser, mais um grande piloto, nascido em Recife, Pernambuco, mas era naturalizado americano.
faleceu em Reims, na França, em 14 de julho de 1957. Ele participou do GP da França em 1957. Faleceu vítima de um acidente enquanto disputava uma prova em Reims, na França. Afonso de Portago, ele era um piloto anglo-espanhol. Nascido em Londres em 11 de outubro de 1928 e faleceu em Guidiolo, cidadania espanhola. Ele foi um piloto da Fórmula 1 que correu 5 vezes entre os anos de 1956 e 1957 pela escuderia Ferrari. Ele faleceu em decorrência de um acidente quando disputava uma corrida em Miglia, na qual seu copiloto, Edmund Nelson, e outras 9 pessoas também perderam a vida nesse acidente. Ele tinha apenas 28 anos de idade. E vamos relembrar agora os jogadores de futebol que faleceram no ano de 1957. São apenas 4 homenageados. Fique até o final para você receber o seu alô. Bianco Gambini, nascido em São Paulo em 18 de junho de 1893 e faleceu em São Paulo em 18 de agosto de 1957. Um jogador de futebol ítalo-brasileiro. Ele nasceu em São Paulo e faleceu em São Paulo, mas ele jogou no Estudantil Portenho, no Corinthians, no Mackenzie College, no Palestra Itália, o que hoje é o Palmeiras. Após se aposentar, ele foi técnico e dirigiu o Palestra Itália entre 1931 e 1944 e foi também dirigente. Ele faleceu no dia 18 de agosto de 1957 aos 64 anos de idade. Edgar Bult, nascido no Rio Grande do Sul, em 31 de agosto de 1888 e faleceu em Paysandu, no Uruguai, em 7 de janeiro de 1957. Ele atuou também no futebol e atuou no Grêmio de 1909 a 1913. Após abandonar a carreira esportiva, ele casou-se com a Miss Porto Alegre, Alice Hoffman, e atuou no ramo da navegação. Ele deixou o Brasil e indo morar no Uruguai, onde viveu o resto da sua vida, falecendo no dia 7 de janeiro de 1957, aos 68 anos de idade. Gilbert Leon Rim, nascido no Rio de Janeiro, em 2 de novembro de 1887, e faleceu em São Paulo em 14 de agosto de 1957. Foi um jogador de futebol brasileiro que atuou como atacante. Ele atuou no Botafogo e no Fluminense. Faleceu em 14 de agosto de 1957, aos 69 anos de idade. Ele ficou marcado na história do futebol por ter sido o jogador que mais vezes fez gol em uma única partida. Fez 9 gols no jogo, vencendo o Mangueira. E nesse jogo, curiosamente, Botafogo fez 24-0 no Mangueira. Esse recorde só foi batido em 1975 por Dadá Maravilha. Olha que história. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar do jogador Manuelzinho. Manuel de Aguiar Fagundes, nascido em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 22 de agosto de 1907 e faleceu em Niterói em 22 de novembro de 1957, jogador de futebol que atuava como meia e atacante. Jogou pelo Ipiranga, Goitacás, Byron e Canto do Rio e defendeu a seleção brasileira na primeira Copa do Mundo em 1930. E faleceu em 22 de novembro de 1957, aos 50 anos de idade. Então esse foi o vídeo de hoje, relembrando os famosos que faleceram no ano de 1957. E para você que assistiu o ano de 1958, deixou a sua cidade, seu recadinho vai um alô super especial para você. Beni Tomazelli, obrigado. Adilson Carlos, obrigado pelo elogio. André Luiz Araújo, de Jundiaí, obrigado. Jean Felipe Tuber, Maria de Lourdes, Jefferson de Guarulhos, São Paulo, Lucileide Cândido de Mari, Paraíba, Nailson de Aratuípe, interior da Bahia, o Rogério Vidal de Tuverava, São Paulo, obrigado. Jaqueline Dantas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, obrigado. Marcelo Brauna de Saloá, Pernambuco, o Alexandre de Moraes de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, obrigado. Adriana Amanda Sabino, obrigado, viu, de coração, pelas palavras de incentivo. O Marcelo de Guarujá, Litoral Sul de São Paulo, o Eduardo Aquino de Caçapava, Jéssica Nunes sempre com a gente, obrigado de coração. Rita de Cássia de Guaratinguetá, São Paulo, Rosinaldo Cunha, Antônio Silva lá de Felixlândia, Minas Gerais, Janete Cisato Vital, o Antônio de Matos, Jacareí, São Paulo, Márcia Francischini, Meire Lazier, não perde um só vídeo, é sempre uma queridíssima, o Alexandre Lopes, a Maria Barros sempre com a sua lista maravilhosa, o Edney da Vila do Paraná, o Jos Tatsuta do Japão, não perde um só vídeo, a Cláudia lá de São Paulo do canal CR, beijo no coração. Então esse foi o vídeo de hoje, espero vocês no ano de 1956. Até lá.